Bem-vindos ao canal Promessas para Nosso Tempo. Imagine poder voltar no tempo e testemunhar o nascimento da Igreja Cristã. Bem, não podemos fazer isso literalmente, mas neste vídeo, o pastor Joan Ribe Pagliarin vai levá-lo o mais perto possível dessa experiência. E para tornar essa jornada ainda mais especial, vamos combinar o poder da palavra com a beleza da criação de Deus. Enquanto exploramos as raízes de nossa fé, seus olhos serão presenteados com as deslumbrantes paisagens de Lake Tekapo, na Nova Zelândia. Este cenário celestial, com suas águas cristalinas e montanhas majestosas, servirá como um lembrete visual da grandeza e beleza do plano divino, assim como a história que estamos prestes a desvendar. Ancorados nas Escrituras e em fatos históricos, vamos descobrir como a simples fé dos primeiros cristãos se transformou nas complexas estruturas religiosas que vemos hoje. Esta viagem pelo tempo, emoldurada pela serenidade de Lake Tekapo, não é apenas fascinante. É fundamental para ancorar sua fé em bases sólidas. Enquanto o pastor Joan Ribe nos guia através dos séculos, deixe-se envolver pela paz e inspiração que emanam dessas paisagens únicas. É como se a própria natureza estivesse nos convidando a uma reflexão mais profunda sobre nossas raízes espirituais. Compartilhe este vídeo para que outros também possam descobrir essa verdade surpreendente e apreciar a beleza de Lake Tekapo. Não se esqueça de deixar seu pedido de oração nos comentários. Juntos, podemos redescobrir as raízes de nossa fé, enquanto nos maravilhamos com a criação divina. Prepare-se para uma experiência única de aprendizado e contemplação. Que as águas serenas de Lake Tekapo reflitam a paz que esta mensagem trará ao seu coração. Vamos começar esta jornada incrível. E eu já vou até fazer um alerta para você nesse instante, para ouvir a palavra de Deus. Procure ouvir a palavra com o espírito aberto. Se você, por acaso, no meio daquilo que estiver ouvindo, ficar com raiva de mim, pensa assim: vou deixar ele acabar de falar. Deixa ele acabar de falar o que ele quiser. Deixa eu ver se ele tem razão ou não. E analise. Para isso que Deus nos deu discernimento, não é? Capacidade de avaliar as coisas, o que é certo, o que é errado, o que é verdade, o que é mentira. Então, se em qualquer momento da mensagem você ficar com vontade de me pegar pelo pescoço, você fala: não, vou ouvir ele até o fim. Deixa eu ver o que ele vai falar. Aí analisa. A palavra de Deus diz para nós retermos aquilo que é bom. Amém? Mas pode estar seguro de uma coisa: nós não vamos falar de religião. Nós vamos falar da palavra de Deus. Amém? Então eu pergunto: você trouxe o Evangelho? Então abra, por favor, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Nós vamos ler o versículo 26. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 26. Pastor Joan Ribe, se eu quiser vir aqui para a Paz e Vida, eu que sou católico, eu posso trazer a minha Bíblia católica para acompanhar a pregação e conferir? Claro, evidentemente. Claro que pode. Apesar da Bíblia católica ter alguns livros a mais do que a Bíblia protestante, isso não quer dizer que haja uma diferença brutal que justifique qualquer atitude. Você pode analisar a palavra também pela Bíblia católica. Eu tenho várias. Eu tenho a Bíblia católica da Barça, eu tenho a Bíblia de Jerusalém, que é uma excelente Bíblia de estudos, a Bíblia católica. Eu tenho uma Bíblia das edições paulinas também católica. Eu tenho várias Bíblias católicas. Eu gosto de estudar. Pode trazer que você vai aprender muito, tá bom? Então vamos ler. O que eu vou ler aqui também está escrito na Bíblia católica. Está escrito assim, ó. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia,
foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Amém? Eu vou reler. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja. Eles estavam na cidade de Antioquia. E ensinaram muita gente. Porque o objetivo de se reunir numa igreja, e essa palavra igreja vem do grego eclésia, que quer dizer assembleia, ajuntamento. O objetivo de se reunir na igreja é, além de louvar, adorar a Deus, se ensinar a palavra e se aprender a palavra. Então, durante um ano, eles se reuniram naquela assembleia, naquela eclésia, naquela igreja, e ensinaram muita gente. E ali na cidade de Antioquia, foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Agora eu leio, cada pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida, repete em seguida. Vamos lá. E sucedeu o quê? Está muito fraquinho. E sucedeu o quê? Todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Esse trecho que nós estamos lendo aqui foi escrito mais ou menos no ano 60 da era atual. Antes disso, os seguidores de Jesus Cristo eram chamados de várias maneiras, especialmente de discípulos, que quer dizer aluno, seguidor. Mas aqui nesta cidade, em Antioquia, pela primeira vez, chamaram os seguidores de Jesus de cristãos. E a pessoa que segue o ensinamento de Cristo, então, é uma pessoa cristã. Amém? Tudo bem? Tudo claro até aí? Você crê que isso é verdade, isso que eu estou lendo aqui? Deixa eu dizer uma coisa para você. O livro de Atos dos Apóstolos trata justamente da história inicial da igreja cristã. Os primeiros atos dos discípulos, os relatos históricos, os milagres, a expansão do evangelho, a perseguição, morte, martírio, uma série de coisas. Seria muito interessante que você, quando tivesse um tempo, começasse a ler o livro de Atos dos Apóstolos desde o princípio. Porque esse livro trata justamente da atuação da igreja cristã sem a presença física de Cristo. O livro de Atos começa com Jesus Cristo subindo aos céus e dando instrução para que os seus discípulos pregassem o evangelho. E que fossem por todo mundo fazendo isso. E a partir de então, aparece o relato do que foi acontecendo. O início da igreja cristã. Os acontecimentos mais importantes. Enfim, seria muito útil se você lesse depois. Mas esse é um documento histórico, original, de grande valor. Seja na Bíblia Católica ou na Bíblia Protestante, é um documento dos mais valiosos. Porque aqui você tem a história fidedigna, a história verdadeira. Eu creio no relato desse livro. Creio que esse livro, ele traz justamente a cada cristão a certeza daquilo que Jesus tinha prometido. Pregue o evangelho. Estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios. Falarão novas línguas, pegarão em serpentes. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu creio nisso, você crê? Então vamos dar para essa palavra a melhor salva de palmas. Mas vamos aplaudir, aplaudir, aplaudir e glorificar. Porque o Senhor Jesus hoje também está conosco neste lugar. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu presente no meio deles. Oh glória! Abra a boca, diga glória, glória, glória. Comece a aplaudir e a glorificar. Senhor nosso Deus e nosso Pai,
Deus bendito e Deus amado, a igreja está te louvando, a igreja está te glorificando, a igreja quer aprender a tua palavra. Então vem agora ensinar, vem pelo teu Espírito Santo falar. Tome o lugar do pregador, tome a boca do mensageiro. Envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Glória a Deus. Podem se assentar, por favor. Quando você lê o livro de Atos dos Apóstolos, e você vê a perseguição brutal que os primeiros cristãos sofreram, começando por Jerusalém e para todos os lugares que eles iam, nós vemos que a igreja sofreu muito no princípio para ser implantada. Custou muitas vidas, muitos sofrimentos, muitos açoites. E assim, durante, podemos dizer, os 3 primeiros séculos, os cristãos foram brutalmente feridos, maltratados, perseguidos, despojados, exilados, aprisionados, acorrentados, torturados, arrastados pelas ruas, jogados aos leões. Hoje é uma moleza ser cristão. Aliás, hoje é até chique, né? Mas naquela época, quem era cristão era um perigo. Era muito perigoso ser cristão. Mas como que alguém poderia negar a fé se tinha conhecido o próprio Cristo, não é? E por causa dessa fé, eles enfrentavam a morte, a tortura, o sofrimento, e ninguém reclamava não. Mas no ano 313 da era cristã, dessa era que nós estamos vivendo, no ano 313, o imperador romano, chamado Constantino, ele se converteu. Esse homem resolveu deixar a religião do Império Romano, e sendo ele mesmo um imperador, um César, um Filius Dei, como se auto-intitulava, ele resolveu que o cristianismo, então, deveria ser a religião oficial do Império Romano. Mas dentro de Roma, havia também muitos judeus. E os judeus se opunham aos cristãos. E havia também no Império Romano muitas religiões, muitos deuses, inclusive vários importados da Grécia. Os deuses pagãos eram adorados também no Império Romano com outros nomes. Então esse imperador Constantino, por decreto, ele fez os judeus aderirem a Cristo, na marra. Isso é errado, porque a palavra de Deus diz que não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Mas ele decretou que agora os judeus tinham que adorar a Cristo. E ele também decretou que todos os deuses de Roma e do Império Romano e do mundo antigo estavam abolidos. E quem pertencia àquelas religiões deveria agora adorar somente a Cristo. É lógico que ele fez isso por vários motivos. Uns dizem que foi por conversão genuína, no desejo de fazer o melhor para Cristo. Outros dizem que não, que ele quis tirar proveito político de uma religião que crescia sem parar, mesmo com mortes e perseguições. Enfim, disseram que ele tentou se aproveitar da situação. Não sei qual foi o verdadeiro motivo, só Deus sabe. Mas o que aconteceu foi isso, que o homem mais importante do mundo antigo, o que tinha autoridade e a caneta na mão, o poder de decretar as coisas, ele decretou isso, que agora estaria se criando uma igreja onde os judeus deveriam estar dentro, onde todos os religiosos pagãos deveriam também estar. E ele fez todos se converterem por decreto. E ele deu um nome nessa igreja, essa igreja que surgiu no ano 313 da era cristã, ele deu o nome nessa igreja de universal. Porém, essa palavra universal, em grego, é católica. Então ele chamou Igreja Católica, ou Igreja Universal, porque seria a religião
de todo o Império Romano, por isso universal, de todos os povos, de todas as nações que Roma havia subjugado e dominado, e que seria, portanto, a única religião do Império Romano, uma religião universal. Todo o Império apenas uma religião. Ele decretou isso. Igreja Católica, Apostólica, porque seria apoiada nos apóstolos de Cristo, e Romana, porque ele estava fazendo isso em Roma, capital do mundo. E a Igreja Católica, que estava nascendo por decreto do imperador Constantino, teria sua sede em Roma. Foi assim que surgiu a Igreja Católica Apostólica Romana. O poder desta igreja foi dado politicamente a um padre muito próximo do imperador Constantino. E esse padre então assumiu para si o direito de ser o chefe de todos os outros padres. Então ele passou a se dizer o pai de todos, o Papa. E assim, para legitimar que ele estava ocupando aquela cadeira não apenas por decreto do imperador Constantino, ele criou uma árvore genealógica que retrocedia no tempo. E é lógico que ele foi manipulando os nomes até chegar em São Pedro, para dizer que ele era o chefe daquela igreja que estava nascendo e que ele tinha direito a esse poder no mundo, porque ele era o sucessor legítimo de Pedro, o primeiro Papa. E então ele criou essa história de que Pedro tinha sido o primeiro Papa. Muito bem, estou resumindo para você. Isso então passou a prosperar. E até aos dias de hoje essa informação tem chegado a nós como se fosse não apenas assim, desde o ano 313 para cá, mas desde o primeiro século, o que não é verdade. Esse versículo que eu li para você aqui está mostrando que antes do ano 313 não havia igreja católica, e sim igreja cristã. E que as pessoas que acreditavam em Cristo não eram católicas e sim cristãs. Mas a lista que esse Papa fabricou, retrocedendo até Pedro, tentou incutir nas pessoas a ideia de que, então, essa Igreja Católica Apostólica Romana era a igreja original, a inicial. Mas se você ler o livro de Atos dos Apóstolos inteirinho, que abarca o primeiro século da Igreja de Cristo, você vai ver que em nenhum momento a igreja era chamada de católica. Isso que eu estou te passando, tenho certeza que não é novidade para muita gente. E até uma pessoa que não é religiosa, mas estudou, sabe que isso é fato histórico. Está aí nos livros de história, não nos livros de religião. Isso que eu estou te contando é história universal, história do mundo, mas que nos explica como é que surgiu a Igreja Católica Apostólica Romana. Agora, o que a gente não pode aceitar hoje, principalmente no século XXI, em que a informação transita com facilidade, qualquer pessoa tem acesso, onde a imprensa é livre e muito esclarecida, o que a gente não pode aceitar é que alguém tente impor para a humanidade a ideia de que a Igreja Católica Apostólica Romana é a igreja original de Cristo. Isso não dá para a gente aceitar sem discutir a afirmação. Porque eu tenho aqui nas minhas mãos a revista Veja dessa semana, a edição de número 2017, onde aparece o título bem grande, A Verdade Sou Eu. E o Papa, então, fazendo a declaração de que a Igreja Católica é a única representante de Cristo. E a matéria diz aqui erroneamente, é isso que eu quero mostrar para vocês. A matéria diz assim, no subtítulo da matéria, essa autoimagem, não é, de que a Igreja Católica é a única representante de Cristo, essa autoimagem tem mais de 2000 anos. E essa informação já está errada de cara. Essa matéria já contém um erro gravíssimo.
essa autoimagem de que a Igreja Católica é a única representante de Cristo, tem mais de 2000 anos, isso é falso. Porque os livros de história, e não a Bíblia, estão aí para mostrar que a Igreja Católica Apostólica Romana não tem 2000 anos de idade. Ela tem, quando muito, 1700 anos de idade. O que quer dizer que antes do ano 303 da era cristã, não havia Igreja Católica Apostólica Romana. Mas tento enfiar isso goela abaixo e veja uma revista, Veja, é uma publicação considerada de alto nível, uma das melhores do mundo, fazendo uma afirmação histórica totalmente errônea e distorcida, acredito eu, propositadamente, para levar um leitor desatento a pensar que sim, que a Igreja Católica Apostólica Romana, então, existe desde o ano 0 da era cristã. Não é verdade. Aí o Papa fez essa afirmação, dizendo que a Igreja Católica Apostólica Romana é a única Igreja de Cristo. Eu quero ler só um trechinho da matéria que saiu na revista Veja, que diz assim: no documento divulgado pelo Vaticano na semana passada, o Papa reforça um aspecto central da doutrina católica, intitulado Respostas a questões relativas a alguns aspectos da doutrina sobre a Igreja. O texto reafirma a Igreja Católica como a única Igreja de Cristo. Elaborado pela Congregação para a Doutrina da Fé em forma de perguntas e respostas e ratificado pelo Papa, o documento tem por objetivo esclarecer interpretações teológicas modernosas surgidas com o Concílio Vaticano II na década de 60. Muito bem. A matéria continua, mas o que interessa, o ponto principal é esse. Já o jornal Estado de São Paulo publicou antes da revista Veja o título, em meia página de matéria, dizendo: Vaticano, : entre aspas, Igreja Católica é única plena. Texto polêmico da doutrina da fé será divulgado hoje. Vou ler agora o jornal Estado de São Paulo, presta atenção. O Vaticano deve divulgar hoje um documento sobre eclesiologia, que é uma doutrina que trata da natureza e finalidade da Igreja, no qual reitera que a Igreja de Cristo subsiste na Igreja Católica. O texto, respostas a perguntas sobre alguns aspectos da doutrina da Igreja, deverá desatar nova polêmica. Aqui embaixo a matéria diz assim: em sua visita ao Brasil, em maio, o Papa reafirmou diante dos bispos reunidos na Catedral da Sé que, abre aspas, a única Igreja de Cristo subsiste na Igreja Católica, governada pelo sucessor de Pedro. Aí o jornal coloca entre parênteses, e com letra inclinadinha, ou seja, por ele, fecha aspas. O Papa então fez a divulgação desse documento, chamando para si o direito de ser o único sucessor de Pedro, e a Igreja Católica Apostólica Romana ser a única Igreja de Cristo. Bom, eu quero agora, aqui, à luz da Palavra de Deus, mostrar algumas coisas para você, além disso que eu já citei de livros históricos, não é? Que a Igreja Católica Apostólica Romana, ela é posterior ao cristianismo, porque o texto que nós abrimos a leitura quando os cristãos foram chamados por este nome lá em Antioquia pela primeira vez, no ano 60 da era cristã, quer dizer que os cristãos existem antes da Igreja Católica. E que a Igreja Católica Apostólica Romana foi criada por um imperador romano que colocou a sede em Roma e fez ali um acordo com um padre que, ambicioso, se proclamou o pai de todos os outros. E aí criou essa linhagem para justificar que ele seria o sucessor de Pedro. Agora vamos começar a mostrar algumas coisas aqui para você. Então, em primeiro lugar, a Igreja Católica teve a sua sede colocada em Roma, mas não foi em Roma que a Igreja Cristã nasceu. A Igreja Cristã nasceu em Jerusalém. Vamos comigo no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, que trata da descida do Espírito Santo, a pregação
veemente de Pedro anunciando Jesus como o único Salvador, como juiz dos vivos e dos mortos, o único Senhor e Cristo, o arrependimento das pessoas e a instrução que Pedro deu seguindo a orientação de Jesus, dizendo: arrependei-vos. Estou lendo agora Atos capítulo 2, versículo 38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Ou seja, o que Pedro está pregando? Arrependimento e batismo. O que ele está também ensinando? Que as pessoas devem receber o dom do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. E Pedro diz: essa promessa de Jesus diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. O texto diz que Pedro continuou insistindo com eles, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Nós vimos Cristo vivo, ressuscitado, andamos com Ele, comemos com Ele. Ele subiu aos céus e nos mandou pregar e batizar. E as pessoas que ouviram se batizaram, e diz aqui o versículo 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém? A primeira igreja surgiu assim. As pessoas se batizaram no mesmo dia em que ouviram a pregação, participaram da Santa Ceia e mantiveram essa comunhão, e o número de pessoas ia aumentando vertiginosamente, crescendo muito mais na cidade de Jerusalém. Portanto, a igreja cristã nasceu em que dia? Exatamente 50 dias depois da morte de Jesus Cristo. Exatamente 50 dias depois da morte do Senhor. Exatamente 49 dias depois da ressurreição do Senhor, no dia de Pentecostes. E essa igreja ainda não tinha nome nenhum, nem era chamada de igreja cristã, mas ela nasceu dessa maneira. E começou a se reunir nas casas, e aí veio aquela perseguição, aquela coisa toda, mas durante 300 anos só havia igreja cristã. E a sede dessa igreja cristã nunca foi em Roma, sempre foi em Jerusalém. Eu vou te mostrar uma outra coisa para comprovar isso. Surgiram naqueles tempos pessoas que diziam: olha, quem se converte a Cristo tem que fazer a circuncisão. Os homens têm que se circuncidar. A circuncisão é muito parecida com uma operação de fimose. E os homens então teriam que se submeter a isto para dizer: agora eu sou cristão. Mas para fazer isso, eles teriam que abrir mão da salvação pela fé. Porque se submeter à circuncisão significaria fazer alguma coisa para merecer a salvação. E o que os apóstolos estavam pregando é que para serem salvos, você não precisava fazer nada para merecer a salvação, a não ser o arrependimento e a fé no sacrifício de Jesus. Então eu quero que você vá comigo em Atos aqui mesmo, no capítulo 15 agora, para a gente verificar essa fase da igreja cristã. Quando muitas pessoas começaram a dizer: quem não é judeu e não é circuncidado, tem que passar pela circuncisão, os homens têm que fazer a circuncisão, e se não fizerem isso não poderão ser salvos. Ou seja, um trabalho da carne, uma obra da carne para merecer uma salvação. Já estavam tentando mudar o conceito, que a salvação não seria mais pela graça, a salvação seria pelas obras. Tem que fazer a circuncisão, senão não pode se salvar. Então vamos ler aqui o capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, porque isso vai mostrar o seguinte: Pedro, Paulo,
Tiago, João, vai mostrar a igreja reunida e discutindo esse tema polêmico. A igreja cristã, não a igreja católica. Escute, capítulo 15 de Atos. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vos não circuncidardes, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Olha só. Estavam querendo já mudar o dogma da salvação pela fé e pela graça, sem merecimento. Quer dizer, teria que fazer a circuncisão, senão não pode se salvar. E muita gente começou a acreditar, então eu quero fazer a circuncisão, então. Aí a igreja ficou muito abalada com essa nova pregação. Versículo 2. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, porque Paulo e Barnabé começaram a dizer: não é nada disso não. A salvação é pela fé, é pela graça. Não tem que circuncidar, não. Eu sou judeu, mas quem se converte não precisa fazer circuncisão. Aí eles tiveram uma discussão, uma contenda com eles. Resolveu-se que Paulo, Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. Ou seja, veja só, tem uma polêmica religiosa, Paulo e Barnabé estão pregando em toda parte, estão lá inclusive em Antioquia, e tem gente falando que tem que fazer a circuncisão, senão não pode ser salvo. Paulo e Barnabé dizem: não é nada disso não, mas vamos esclarecer essa situação com a sede da igreja. Vamos falar com a sede da igreja. E aonde eles vão? Para Jerusalém. A sede da igreja cristã não era em Roma, era em Jerusalém. Agora você vai observar o seguinte: Pedro está lá, Paulo está lá, mas nenhum dos dois dá a palavra final na igreja cristã. Eu vou mostrar isso para você aqui. Esse é um documento genuíno, está assim também na Bíblia Católica. Acompanhe comigo. Versículo 3. E eles, sendo acompanhados pela igreja, a igreja lá de Antioquia, não é? Passaram pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, quer dizer, dos estrangeiros, e davam grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, olha só, quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, se levantaram dizendo que era mister necessário circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Ou seja, queriam que guardasse o sábado, porque os fariseus eram legalistas, queriam que fizesse todo aquele ritual de lavar as mãos antes de comer, enfim, tudo aquilo que eles perseguiram Jesus, eles queriam implantar dentro da igreja. E queriam que guardassem a lei de Moisés, queriam que ficassem no Antigo Testamento. Preste atenção no que está acontecendo com a igreja. Jesus Cristo, quando ele estava ali ministrando a primeira Santa Ceia, ele disse: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, é a nova aliança. Os fariseus foram inimigos de Jesus, mas eles se infiltraram na igreja de Jerusalém, na igreja cristã, e agora estão ali fermentando. Jesus disse: guardai-vos do fermento dos fariseus, quando ele estava aqui na terra. Mas agora os fariseus estão lá fermentando, tem que circuncidar, tem que guardar a lei de Moisés. Olha só. Versículo 6. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. Ou seja, o primeiro concílio cristão da história, nós estamos vendo aqui. O que foi que provocou o primeiro concílio, a primeira reunião para se discutir temas teológicos, esclarecer dúvidas? Foi aqui. O primeiro concílio aconteceu na igreja cristã, sede em Jerusalém. E eles vão considerar agora esse assunto. Versículo 7.
E havendo grande contenda, eu fico imaginando, meu Deus, a discussão, a baixaria que foi esse primeiro concílio, a briga, a gritaria, a falta de respeito, a desordem. Houve uma grande contenda, briga mesmo, discussão, e houve grande contenda. Levantou-se Pedro e disse-lhes: varões e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescem. Do que Pedro está falando? Que Pedro foi o primeiro a pregar para Cornélio, que era um centurião romano, um gentio, um estrangeiro, que ele foi escolhido por Deus para pregar aos estrangeiros. Ele não está dizendo que foi eleito papa. Ele foi escolhido por Deus para converter os não-judeus. Continue aqui lendo comigo. Para que eles crescem no Evangelho. E Pedro continua falando, versículo 8. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. Pedro está lembrando que Cornélio e a sua família, quando ouviu a pregação do Evangelho, recebeu o batismo com o Espírito Santo e por isso ele batizou os estrangeiros. Ele está fazendo uma rápida pincelada aqui para comentar esse fato que está lá no Atos capítulo 10. Ele está pincelando rapidamente. Versículo 9. E Deus não fez diferença alguma entre eles, que são estrangeiros, e nós, purificando o seu coração pela fé. Então Pedro defendeu esse dogma. A purificação vem pela fé. Que Deus não faz acepção de pessoas entre judeu e estrangeiro. E que Deus purificou o coração deles pela fé. Versículo 10. Agora, pois, por que tentais a Deus pondo sobre a cerviz dos discípulos? E veja que ele fala discípulos não se referindo aos 12, mas se referindo a qualquer pessoa que seguia Cristo. Por que vocês querem colocar sobre a cabeça dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós, que somos judeus, não é? Que nem nossos pais e nem nós pudemos suportar? Nós não conseguimos cumprir a lei do Antigo Testamento? E agora vocês querem colocar sobre os novos convertidos esse fardo pesado? Um jugo que nem nossos pais nem nós conseguimos aguentar? Continuando a leitura. Versículo 11. Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Nesse pequeno trecho, o que Pedro está ensinando? Que a salvação é pela fé e que a salvação é pela graça. Agora, o que ensina o Papa atual? Que a salvação é pelas obras. Que se você rezar o terço todo dia, sem falhar nenhum dia, até a tua morte, que você não irá para o purgatório. Quer dizer, eles fazem uma ressalva. Só até o primeiro sábado depois da sua morte. Quer dizer que o camarada reza o terço todo dia até morrer, mas aí a alma dele vai para o purgatório e fica lá no máximo até o sábado. Depois do sábado ele sai. Ou seja, não precisa do sangue de Jesus, nem do sacrifício de Jesus. Reze o terço, que você não vai para o purgatório. Mas aí também eles já inventaram o purgatório, não é? Já existe o purgatório. Eu tenho muita preocupação com os irmãos católicos. Porque a salvação que os papas foram criando para os católicos é muito complicada. Reza o terço todo dia, não esquece nenhum, hein? E aí você só vai passar no máximo uma semana no purgatório. Se você morrer na sexta, depois do sábado você está liberado. Se você morrer na segunda, depois do sábado você está liberado, já sai do purgatório. Mas aí o Papa diz também, mas espera aí um pouquinho, você tem que confessar primeiro com o padre. Você tem que cumprir a penitência. Você tem que pagar missas. E depois que você morrer, é bom que os seus parentes fiquem rezando pela tua alma, para você sair do purgatório. Aí é complicado demais, não é? Eles não dizem
se não for essa condição, quando é que a pessoa sai do purgatório? E eu não quero ironizar a fé católica, não. Mas eles inventaram o purgatório justamente para que a pessoa e a família fique preocupada com a pessoa que morreu e está lá no purgatório sofrendo, purgando pecados, porque vai que esquecer um dia de rezar o terço. Vai que se esquecer um dia só. E essas missas são pagas. E as pessoas vão patrocinando missas. Eu tenho um amigo católico que a tia dele morreu e deixou 450 mil euros para um padre italiano. E o padre falou, eu vou cobrar 20 euros cada missa, mas vou rezar todo dia na intenção da tua alma, com essa doação de 450 mil euros. Eu acho que dá para rezar quanto tempo? Acho que dá para rezar uns 20 anos, não sei. Sei lá, não fiz a conta. Mas e se ela não sair do purgatório quando esgotar os 450 mil euros? Ele vai cobrar só 20 reais cada missa em intenção da alma dela. Eu fico preocupado porque é difícil, o caminho da salvação para os católicos é muito complicado. O Papa diz que ele é infalível, que ele é sucessor de Pedro, mas o que eu estou lendo aqui, se é que Pedro foi o primeiro Papa, que nós não somos salvos por rezar terço, nós não somos salvos por circuncisão, nós não somos salvos por obra de caridade, mas nós somos salvos pela fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e nós somos salvos de graça. Nós não temos que pagar missa nenhuma, porque Cristo, o Cordeiro de Deus, ele já pagou o preço pela nossa redenção. Está aqui o Pedro falando isso. Mas Pedro, eu vou te mostrar aqui, voltando para Atos 15, ele está falando, assim como muitos estão falando. As palavras de Pedro foram registradas. Mas se bateu no quê? No ponto fundamental do Evangelho. Salvação pela fé e pela graça. Versículo 12 agora. Me acompanhe, por favor. Então toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo, que contavam quão grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios, entre os pagãos, entre os estrangeiros. E havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo, varões e irmãos, ouvi-me. Quero que você circule o versículo 13. Porque Pedro falou, Paulo falou, Barnabé falou, e falaram coisas certas, porque eram homens de Deus. Ali ninguém era papa. Pedro não falou como papa. Ele falou como pregador, como evangelista, como missionário, como pessoa que prega a verdade, que prega o evangelho. Veja, quem toma a palavra agora é Tiago. Circula o versículo 13. O que quer dizer isso? Tiago vai falar agora? Escutem-me todos. Aí fazem silêncio. E ele vai falar. Quem era esse Tiago? Esse Tiago, ele era meio-irmão de Jesus Cristo. Irmão apenas por parte de mãe. Irmão apenas por parte de mãe. Tiago era, naquele momento, o chefe da igreja em Jerusalém. E eu garanto para você que Tiago não era papa. Mas ele era a autoridade que naquele momento dirigia a igreja, a sede da igreja cristã, que ficava em Jerusalém e não em Roma. Agora vamos ver o que Tiago vai dizer. Varões e irmãos, ouvi-me. Simão, que é outro nome de Pedro, não é? Simão relatou como, primeiramente, Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito. Depois disto, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído. Levantá-lo-ei das ruínas e tornarei a edificá-lo. Para que o resto dos homens busque ao Senhor e também todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas estas coisas que são conhecidas desde toda a eternidade. Pelo que julgo, preste atenção, Tiago falando. Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles que, dentre os gentios, que se convertem a Deus.
É Tiago que está falando. Não se deve perturbar os estrangeiros que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos. Interessante, não é? A primeira igreja cristã não adorava ídolos. Que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, eleger varões dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, varões distintos entre os irmãos. E por intermédio deles escreveram o seguinte. Agora nós vamos ver a ata. O primeiro concílio cristão teve uma ata. Quem deu a última palavra nesse concílio não foi Pedro e nem Paulo. Quem deu a última palavra e quem redigiu o documento foi Tiago. Quem disse o que deveria constar no documento foi Tiago. O chefe da igreja em Jerusalém não era Pedro, era Tiago. E veja o que diz o documento agora. Estou no versículo 23, tá bom? Os apóstolos e os anciãos e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, Síria e Cilícia, saúde. Está escrevendo uma carta, está cumprimentando o pessoal. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram a vossa alma, não lhes tendo nós dado mandamento, fizeram isso por conta própria. Pareceu-nos bem, reunidos concordemente, eleger alguns varões e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais, de boca, vos anunciarão também o mesmo. São testemunhas. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. Destas coisas fareis bem, se vos guardardes. Bem vos vá. Encerrou a carta. Tendo-se eles então despedido, partiram para Antioquia, e ajuntando a multidão, entregaram a carta. E quando a leram, alegraram-se pela exortação. Depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. Ou seja, nunca houve no princípio um papa. Tampouco esse papa seria Pedro. Tampouco. E Pedro nunca desejou isso. Pedro foi um grande homem de Deus, assim como Paulo, assim como Silas, assim como Barnabé, assim como Tiago, assim como João, assim como os demais. Mas não existe essa dinastia. E a Igreja Católica publicou esse documento, e a revista Veja ressalta isso, que o argumento do Papa para garantir que a Igreja Católica é a única certa, ele invoca que ele é o sucessor legítimo de Pedro, o primeiro Papa. E eu estou provando para você que não havia um primeiro Papa. Pedro nunca foi Papa. Pedro nunca foi chefe da igreja em Jerusalém. Pedro foi pregar o Evangelho por toda parte e diz a história que ele vai morrer em Roma. Ele vai ser crucificado, ele vai morrer de cabeça para baixo. Mas ele não é chefe de uma igreja, ele não se senta num trono, ele não diz que ele é um papa, ele morreu pregando o evangelho. Se havia um chefe na igreja cristã primitiva, esse chefe era o irmão Tiago, o líder que deu a última palavra, e não Pedro e nem Paulo. Ou seja, a Igreja Católica Apostólica Romana não revela a verdade para as pessoas, desculpe a franqueza. Mas a Igreja Católica Apostólica Romana só surgiu no ano 313. Muito tarde. Portanto, a Igreja Católica Apostólica Romana é bem posterior ao cristianismo. É uma denominação muito antiga.
Mas dizer que é a única certa e que é a igreja legítima de Cristo, aí já é uma aberração. A gente não pode aceitar esse tipo de coisa e ficar quieto, como se isso fosse verdade. O que o Papa tem em mente? Vamos analisar. Ele veio ao Brasil e fizeram um mega palco na cidade de Aparecida, a TV Globo batendo todo dia, e em pleno Jornal Nacional entrevistando pessoas do Brasil inteiro dizendo, eu vou ver o Papa. Fizeram propaganda em todos os horários nobres e até os que não eram nobres, jornal, revista, todo mundo divulgando muito, divulgando muito. Aí o Papa vai para Aparecida para esse mega evento. Eles esperavam 1,5 milhão de pessoas. Compareceram só 150 mil. O Papa voltou para Roma arrasado. Quer saber a verdade? Ele voltou para Roma arrasado. Ele veio aqui para dizer que só a igreja dele é certa. Eu vou dizer uma coisa para vocês, isso é uma atitude de desespero. Isso não é só o Papa que faz, não. Tem pastores que fazem isso também. Tem pastor que diz, não, é só a nossa igreja que salva. Não, é só o nosso batismo que salva. Estão na mesma situação do Papa. Vou dizer para você, religião não salva, igreja não salva. Quem salva é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não há outro Salvador da humanidade. Não há outro caminho para o céu. Nem purgatório, nem limbo. O céu tem direito àqueles que recebem Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. O Papa lá no Vaticano arrasado, puxa vida, só 150 mil pessoas. Foi um fracasso. Você olha as fotos de Aparecida, você vê tudo vazio. Aqueles buracos, não é? Com a mídia que teve, era para juntar 10 milhões de pessoas. Com a divulgação que teve, era para juntar muita gente. 150 mil. Papa ficou arrasado. Papa ficou arrasado. O que eu faço? O que eu faço agora? Nós estamos perdendo muitos católicos no Brasil. Nós estamos perdendo muitos católicos. Então agora, estou nem aí. Vou divulgar um documento, não importa que o pessoal vai brigar, mas eu quero defender a igreja católica, porque nós estamos encolhendo, estamos diminuindo, estamos perdendo gente. Então, se valendo que os católicos, de um modo geral, não leem a Bíblia, o Papa vem e diz que a única igreja de Cristo é a igreja católica. Que a única igreja certa é a igreja católica. Quem não lê a Bíblia vai falar, nossa, é verdade, o Papa falou, está falado. Desculpe, amigo, mas a última palavra não é do pastor e não é do Papa, é do nosso Senhor Jesus Cristo. A última palavra quem dá é Deus. E Deus já decretou, só existe um mediador entre ele e os homens, Jesus Cristo, homem. Eu não vou comentar os dogmas da Igreja Católica. Não vou comentar o batismo de nenenzinho, que não tem capacidade de se arrepender. Não vou comentar a ameaça que eles fazem de que o bebezinho, se morrer sem o batismo, vai para o limbo. Inventar o limbo. Que não é o céu nem o inferno, mas é um lugar ali que a alma fica perdida, longe de Deus, desorientada. Aí um pai e uma mãe está com o filho lá na UTI, não é? Está com o filho pequenininho na UTI, que nem ficou o filho do pastor Marcos Vitiel lá. A mãe recebeu alta do hospital e o bebezinho ficou numa UTI neonatal, ficou quase 2 semanas ali, não é isso, pastor Marcos? Aí se o pastor Marcos não conhecesse a palavra, o médico dizendo, teu filho vai morrer, viu? Pode ir cuidando já do funeral, não é? Pastor Marcos, se não conhecesse a palavra, ia falar, puxa, eu preciso trazer um padre urgente aqui, batizar meu nenenzinho, senão ele vai para o limbo, inventar o limbo. Não preciso muita coisa. No Evangelho de Marcos, capítulo 10, no versículo 14, quando as crianças vinham e penduravam no pescoço do Senhor Jesus, e sentavam no colo dele, e abraçavam e beijavam Jesus, os apóstolos foram tirando as crianças, estão incomodando. Jesus disse, deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Uma criança que morre, um bebezinho que morre, não vai para o limbo coisa nenhuma. Dos pequeninos é o reino dos céus. É vergonhoso, amados, me perdoem.
É vergonhoso, isso é vergonhoso, esse documento que o Papa fez, eu só posso entender como uma atitude desesperada de um líder que quer defender a sua religião como se fosse um clube que está perdendo fiéis, que está perdendo adeptos, membros, que está encolhendo em todo o Brasil. Os padres reunidos, depois que o Papa foi embora, os bispos, cardeais, todos reunidos em Aparecida, lavraram de novo aquele documento. Um documento que eles já tinham feito anos atrás, mas o Papa anterior nem deu bola. Eles lavraram de novo o mesmo documento. E o resumo do documento diz o seguinte: não adianta. Não adianta a gente ficar inventando santos. Não adianta a gente ficar canonizando mortos. Não adianta a gente ficar inventando padroeiros. A realidade é uma só. A única maneira de nós pararmos de perdermos fiéis no Brasil e na América Latina é declarar com todas as forças que só Jesus Cristo é o Salvador da humanidade. Que só Jesus Cristo salva. Nós temos que fazer essa pregação se quisermos parar de perder fiéis. Mas o Papa não vai aceitar também isso. Ele está radicalizando. Agora eu quero missas em latim. Quero que voltem as missas em latim. Assim o povo não entende nada. O povo fica, olhando o padre falando em latim. Puxa vida, ele está falando com Deus. Essa língua só Deus entende. Que homem sábio. Não é? O povo não cai mais nessa. E o Papa já orientou que além das missas voltarem a ser em latim, o sacerdote deve ficar de costas para o povo. Imagine eu pregando o evangelho aqui de costas para vocês. Imagine eu anunciando a salvação de costas para vocês. É assim que o sacerdote católico vai fazer por ordem do Papa, vai voltar tudo isso. Mas quando ele manda o sacerdote ficar de costas para o povo, na verdade ele só está mostrando por figura aquilo que a Igreja Católica vem fazendo desde o ano 313 da era cristã. Eles estão de costas para o povo. Eles não estão preocupados se você vai para o céu, se você não vai, se a tua alma está salva. Não pense que eles estão preocupados com o teu destino eterno. Eles estão de costas para a humanidade. Eles estão virados para Roma e para a Santa Sé. Eles não estão preocupados com o destino da tua alma. Não era essa a atitude de Pedro, nem de Paulo, nem de Silas, nem de Barnabé, nem de Tiago, nem de João e de todos os demais. A atitude sempre foi de buscar as almas, de anunciar Jesus, de falar da salvação. A atitude sempre foi buscar o pecador e mostrar para ele: você é um pecador, é verdade. O que é que eu faço para me salvar então? Quem está de frente para o pecador fala a verdade. Quem está de costas diz: faz aí 300 Pai Nosso, 200 Ave Maria, vai de joelho pela escadaria, paga não sei quantas missas, né? Quem está de costa fala isso. Mas quem está de frente para o pecador, olha para ele como Jesus olhava e diz com sinceridade: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Entrega a tua vida para Jesus. Se arrepende dos teus pecados. Ainda que os teus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a lã. O pregador que anuncia a salvação, ele olha para o pecador e diz: quer entregar a vida para Jesus? Quer ser salvo? Ou você quer continuar com a sua religião? Não vou discutir, eu tenho muitas coisas que eu queria falar, mas se eu ficar falando aqui, eu vou a noite inteira. Eu tinha muitas coisas para te falar. Mas uma delas, a principal você ouviu. A principal não é a Igreja Católica e também não é a Igreja Evangélica. Quando aqui, nessa leitura inicial que nós fizemos, em Atos 11, 26, quando os discípulos de Jesus foram pela primeira vez chamados cristãos, isso, na minha opinião, foi pejorativo.
Eles não estavam dizendo, cristãos, no sentido de elogiar, de dizer que é gente boa, de dizer que é uma pessoa especial. Era para zombar. É um cristão, né? Era no sentido pejorativo, diminutivo, zombeteiro, um jeito zombeteiro de se referir aos que acreditavam em Cristo. É como falar, por exemplo, aquele macumbeiro. Era mais ou menos assim, era para zombar, era para escarnecer. Esse daí é um cristão, essa daí é uma cristã. Eu lamento muito que aqui em Antioquia, pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristãos, porque nós também não vamos ficar batendo no peito dizendo, nós somos cristãos. Nós também não vamos ficar batendo no peito dizendo, eu sou crente. Nós não vamos bater no peito e dizer, eu sou de tal igreja. Mas o certo é a gente falar, eu sou salvo, lavado e remido no sangue de Jesus Cristo. Eu não sou crente, nem católico, nem evangélico, nem protestante. Eu sou salvo pela fé no nosso Senhor, no nosso Salvador, Jesus Cristo, o Filho de Deus. O que interessa é você ser salvo. Não interessa você ser cristão. É só para não confundirem a gente com budista? Então nós vamos dizer, somos cristãos. Mas isso também não é mérito. Não há mérito nenhum. O que você não pode é continuar dizendo, eu sou católico. Eu sou crente. Eu sou evangélico. Eu sou protestante. Eu sou neopentecostal. Ou começar a falar do nome da tua igreja, da placa da tua igreja. O testemunho que está sobre nós não é de uma denominação religiosa, mas a marca que está sobre nós é a marca do sangue poderoso de Jesus Cristo. Quando o céu nos contempla, ele vê em nós a cobertura do sangue do Cordeiro. O que está sobre nós é o sangue purificador de Jesus Cristo. E não é porque nós merecemos ou somos bonzinhos, é porque nós só temos essa fé. Nós só acreditamos nisso. Não há outro Salvador da humanidade. Não há outro Redentor. Só Jesus Cristo salva. Religião nenhuma salva, igreja nenhuma salva. Só Jesus Cristo salva. Então eu gostaria que toda a igreja ficasse de pé. O Papa está defendendo que só os católicos irão para o céu. Isto é, depois de passarem não sei quantos milhões de anos no purgatório. Mas eu digo para você, a fé que eu tenho em Jesus Cristo, quando eu sair desta vida, porque aqui eu escolhi, aqui nesta vida eu escolhi andar no jugo de Jesus Cristo. Quando Jesus fez o convite, eu aceitei. Ele falou assim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Você sabe o que é jugo? O jugo é uma peça de madeira que o lavrador usa. Ela tem assim 2 buracos, e ele coloca a cabeça de um boi num buraco, e a cabeça de outro boi no buraco, e ele prende os 2 bois naquela canga, para que os 2 bois andem juntos lado a lado. Quando Jesus disse, tomai sobre vós o meu jugo, ele está dizendo para você, ande comigo lado a lado. Coloque aqui a tua vida ao meu lado. Quando eu ouvi Jesus falar isso, eu falei, eu quero andar ao lado de Jesus. Nessa vida eu estou andando ao lado de Jesus. E vou continuar andando até o fim. E quando chegar o fim, eu sei que vai aparecer o vale da sombra da morte. Mas como eu andei com Jesus lado a lado aqui nessa vida, Ele vai andar comigo também lado a lado no vale da sombra da morte. E quando eu for terminar, que eu ver aquela luz no fim do túnel, eu vou entrar com Jesus Cristo no paraíso de Deus. Quem anda com Jesus aqui nesta vida, vai andar com Jesus por toda a eternidade. Eu hoje tenho um convite glorioso para fazer a você. Um convite para você vir e colocar a tua cabeça, a tua vida, o teu corpo, a tua alma ao lado de Jesus Cristo. E andar com Ele. Não é porque você vai andar com Jesus que agora a tua vida vai ficar amargurada, triste, solitária, vazia, sinistra. Não.
Ele mesmo disse: o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Você vai andar num caminho suave com Jesus Cristo agora. Não mais a prisão de uma religião, seja esta ou qualquer outra. Não mais a prisão de um dogma formulado por homens, pela imaginação e fantasia de seres humanos. Mas você vai andar lado a lado com o único que morreu na cruz para te salvar, o único que ressuscitou dos mortos, o único que subiu aos céus, o único que está preparando lugar ali para você morar, e o único que brevemente vai voltar e todo olho o verá. Eu estou convidando você para começar hoje uma caminhada suave, maravilhosa, leve com o nosso Senhor Jesus. Hoje você vai sair daqui já na companhia gloriosa do Senhor Jesus. Hoje você já vai sair daqui com a certeza da salvação. Quando você partir desta vida, ninguém vai precisar rezar uma missa para você. Ninguém vai precisar acender uma vela para você. E quando você morrer, ninguém vai precisar chorar ali no teu funeral, nem na tua sepultura, porque vai ter a certeza que você foi salvo, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Que você partiu desta vida com a certeza da salvação. Hoje, eu disse a você, nós iríamos falar de salvação. Como o Papa fez uma declaração pública, dizendo que só a Igreja Católica é certa, eu não vou nem discutir todos os outros dogmas errados, só estou te mostrando que eles estão te enganando. Não vou discutir os outros dogmas, não. Outro dia até posso discutir. Posso discutir um por um os dogmas que eles fabricaram. Mas se o Papa fez uma declaração pública, eu também tenho o direito de fazer a minha declaração. Gostaria de ter a mídia que ele tem, a repercussão que ele tem. Mas não importa, você ouvindo já basta. Jesus Cristo não dispensava uma única alma. Jesus Cristo não abria mão de uma só pessoa. Pregava para 5.000, mas pregava para a mulher samaritana na beira do poço de Jacó, para salvar uma única alma. O que interessa para a gente aqui é a tua alma. A tua alma é tão valiosa, tão importante, que por causa da tua alma, Jesus Cristo entregou a vida dele. E agora, se você quiser, ele entregou a vida e te dá a vida. Então você faz o seguinte: você pega o teu vazio, as tuas doenças, os teus traumas, os teus medos. Você traz aqui as tuas maldições, os teus sofrimentos, os teus tormentos, os teus pesadelos. Você vai trazer tudo que tem de ruim sobre a tua vida. Todos os fracassos, todas as tuas neuroses, todos os teus conflitos, todos os teus temores. Você vai trazer aqui para Jesus. Aí Jesus vai falar assim: me dá toda essa porcaria e eu dou para você a vida e vida de verdade. Dou para você vida e vida em abundância. Ele vai agora trocar com você. Vai pegar tudo aquilo que não presta na tua vida e vai levar embora, inclusive os teus pecados. E ele vai dar para você agora mesmo toda a sua santidade. Ele vai te purificar de todo o pecado agora. Hoje você sai daqui com a certeza da salvação. Hoje você sai daqui cantando. Hoje você vai sair daqui alegre, feliz. Poxa, mas não é só nesse momento que eu estou aqui na Paz e Vida, que eu estou aqui nessa igreja. Não, nessa igreja nós estamos reunidos só para ensinar, para louvar. Mas a hora que você sair daqui hoje, voltando para a tua casa, você vai ter a certeza que Jesus Cristo está com você. E você vai sair daqui com a certeza de que todos os teus pecados foram perdoados. Você vai sair daqui com a certeza que o teu nome está escrito no livro da vida. Você vai sair daqui com a certeza que não vai passar por nenhum purgatório, que não vai gastar nenhum dinheiro para ser salvo, porque quem pagou o preço por você foi o nosso Senhor Jesus. Hoje você vai sair daqui com essa alegria no teu coração. Então vou fazer o convite, sabe por quê? Esse é o trabalho. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, disse Jesus. E eu estou de frente para você, não estou de costas para você. Eu vou fazer um convite para você ter paz de verdade.
Você vai ser liberto, liberta agora de todos os teus tormentos. Vou fazer um convite agora para você se livrar de todo o sentimento de culpa e de todos os remorsos que porventura você possa ter aí escondido no teu coração ou na tua mente. Vou fazer um convite agora para você se livrar de todos os teus pesadelos. Vou fazer um convite para você tomar posse de vida de verdade. Quero que você olhe bem para mim, por favor, olhe bem para mim. Quantos aqui que ouviu a palavra? Quantos aqui que sentiram Deus falar? Não um homem, não um homem. Quantos aqui que sentiram Deus falar? Que foram tocados pelo Espírito Santo? Brotou uma fé em você, e é a fé que salva. Quantos aqui compreenderam que não precisa merecer a salvação é de graça? Só basta arrependimento. Quantos aqui que ouviram esta palavra, que têm fé em Deus? Quantos aqui querem recebê-lo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Quem quer, erga a mão direita assim bem alto. Todos que querem. Oh glória! Olha só! Oh glória! Todos que ergueram as mãos, venham aqui para frente comigo. Eu quero estar de frente com você. Vem para cá! Oh glória! Oh glória! Venha, venha, venha! Oh glória! Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Olha quanta gente que está chegando. Venha você também. Chega mais perto, vem, vem. Seria tão bom. Eu digo isso de coração para você. Seria tão bom. Seria tão bom. Eu digo isso com toda a sinceridade da minha alma. Seria tão bom se o Papa amanhã acordasse e fizesse um decreto e mandasse divulgar em todas as igrejas católicas. Seria tão bom se ele fizesse isso, se ele se apegasse só com o Evangelho e aquilo que o Evangelho declara, e declarasse, repetindo a palavra de Deus, declarasse para todos os católicos do mundo que só Jesus Cristo salva. Sinceramente, eu ia ser o maior amigo desse Papa se ele fizesse isso. Mas aí ele ia ter que fechar o santuário de Aparecida, de Fátima, de Lourdes, de Guadalupe. Teria que mostrar, não é? Teria que mostrar que realmente é verdadeira a afirmação dele. Aí, eu acho até que eu virava padre. Sério. Mas eles não vão fazer isso. Não vão. Não vão. Porque eles estão de costas para a humanidade. Agora, você que está aqui e conhece a palavra, tem outro caminho? Não tem outro caminho. Você que se desvia, que se afasta, existe outra opção? Será que a gente pode pedir licença para Jesus e falar: Senhor, eu vou ficar um pouquinho desviado? Me avisa pelo menos um dia antes do Senhor voltar, hein? Eu fui criado no Evangelho quando era pequeno. Até os 13 anos eu ia na igreja sozinho, sem ninguém mandar. Mas quando eu comecei a trabalhar na General Motors, aí já aprendi malandragem, na escola aprendi a fumar. E com 14 anos andava com um maço de minister no bolso, dentro da empresa. Fumava que nem gente grande, queria mostrar que era homem. Aí não quis mais ir para a igreja. Aí fui para o mundo. Fui fazer tudo que me deu vontade. Não roubei, nem matei, nem fiz coisas mais graves. Mas confesso que eu aprontei um bocado na vida. Mas quantas vezes eu estava aprontando e olhava para o céu estrelado assim, à noite. Eu olhava para o céu, olhava para as estrelas, e eu ali no pecado, e eu olhava para as estrelas, me vinha um temor muito grande, e eu pensava: se Jesus voltar hoje eu estou frito. Eu pensava nisso, eu olhava para o céu e tinha medo. Aliás, ainda hoje eu olho para o céu e tenho medo. Ainda hoje eu olho para o céu. Ele mandou vigiar e orar, porque a gente não sabe que hora que ele vem, quando que ele chega. Agora é hora de desviar. Você não olha para o céu, você não sente temor?
E sabe o que mais dá medo? É que Jesus disse assim, ele profetizou: eu voltarei numa hora em que não pensais. Quer dizer que a gente, por mais que vigie, vai estar naquele momento distraído. Agora imagine se hoje você, desviado, desviada, veio aqui porque sente falta. Eu sei como é que é. O desviado sente falta. Então a saudade, a alma suspira, a alma geme. A alma tem fome, a pessoa se tortura. Fala sério, você que se afastou, você não está feliz de hoje ter vindo aqui e ter ouvido a palavra de Deus? A tua alma não está se fortalecendo dentro de você? Você não está sentindo uma alegria? Você está tão perto do Pai. Você está tão perto, você já está na casa do Pai. Só falta agora você se lançar aos pés do Pai e dizer: Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E sabe o que o teu Pai Celestial vai fazer? Ele vai te abraçar e te beijar. Ele vai dar uma festa por tua causa. Você que está sem igreja, você que está afastado, afastada, ou você que está desviando, ou você que está dividido, você ouviu Deus falar com você? Teu coração ardeu de alegria? Quer ser renovado, renovada na tua fé? Quer ser restaurado, restaurada? Quer ser reedificado, reedificada? Quer voltar a sentir a alegria do primeiro amor? Então sai do teu lugar e vem aqui para frente em nome de Jesus. Venha, porque é com você que o Espírito Santo está falando. Oh glória, vamos aplaudir o Senhor Jesus. Vem, 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 vem. Hoje você vai sentir a alegria do céu na tua vida. A alegria da salvação. Pastor Jorribe, eu estou na igreja, eu venho. Mas você sabe, eu vou ser franco, eu estou tão fraco. Tão fraco. Já não sou como antes. Eu estou nesse caminho, porque eu sei que não há outro, mas eu estou me sentindo tão fraco. Tenho medo de desviar. Eu sei como é que é. Nós vamos orar por você. Vem aqui para frente também, em nome de Jesus. Vem para cá. Venha. Venha. Nós temos que nos ajudar. Nós temos que orar uns pelos outros. Nós somos uma comunidade cristã. Vem aqui para frente. Isso. Venha, venha, venha. Nós temos que orar uns pelos outros. Nós vamos orar por você agora. Essa oração tem que ser aquela como Jesus fez. Jesus, ele orou ao Pai dizendo assim: Pai, daqueles que tu me deste, nenhum se perdeu, a não ser o filho da perdição. Daqueles que tu me deste, nenhum se perdeu. Nós não vamos deixar você se perder. Se você sente que está se perdendo, quer vir aqui na frente, venha. Qual a vergonha? Não tem vergonha nenhuma não, nós vamos orar uns pelos outros. Vem aqui para frente. Vamos nos ajoelhar aqui diante do altar. Você que está ouvindo pela rádio, pela internet, em qualquer lugar do Brasil, até fora do Brasil, quer entregar a vida para Jesus, quer voltar para Jesus, quer receber essa oração de fortalecimento, então se ajoelha ao lado do teu rádio, se ajoelha ao lado do teu computador, com fé. Você que está dirigindo e quer entregar a vida para Jesus, não precisa parar o veículo. Você só diminui a velocidade, por favor. Coloque a mão direita sobre o coração. Isso. Nós vamos orar agora. Vou pedir para a igreja estender as mãos assim na direção das pessoas que estão ajoelhadas, para orar por elas. E vou pedir que a igreja se lembre de orar, porque agora um número incalculável de pessoas, em lugares que nem imaginamos que existe, pessoas estão se entregando para Jesus e voltando para o Senhor. Vamos nos lembrar de orar também por estas pessoas que estão espalhadas por toda parte, mas que foram encontradas pelo Espírito Santo de Deus. Você que está de joelhos, com a mão direita sobre o teu coração, ore assim comigo: meu Deus e meu Pai. Não tenha vergonha não. Ore: meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua santa palavra, e eu creio que nenhuma religião,
é capaz de salvar, mas que somente o teu Filho Jesus tem este poder e autoridade para perdoar pecados. Meu Deus da glória, eu não estou numa igreja para fazer parte de um clube fechado, mas eu estou na igreja para fazer parte do teu corpo, louvar o teu nome, orar ao Senhor, te glorificar e aprender a tua vontade, a tua palavra. Meu Deus da glória, eis-me aqui, de joelhos, com arrependimento e com fé, suplicando ao Senhor que me salve pela graça, pelo poder do sacrifício do teu Filho Jesus. Apaga, Senhor, as minhas iniquidades. Apague, Senhor, as minhas transgressões. Me purifique agora com o sangue de Jesus. Lava a minha alma, o meu coração, o meu espírito, a minha mente. Me purifica, Senhor, com o sangue do Cordeiro. Meu Deus da glória, neste momento, retire de mim tudo que não te agrada. Retira de mim tudo que atrapalha e faz da minha vida uma bênção. Me fortalece, me dá do teu espírito, me dá do teu poder, me dá vida de verdade. Me ajuda, Senhor, a perseverar neste caminho até o fim. Não me deixe desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Não me deixe cair, nem tropeçar. Me sustente, Senhor, com a tua mão e me governa. Eu quero andar ao teu lado até o dia da minha partida. Eu quero entrar na glória com o Senhor, lado a lado com o Senhor. Meu Deus querido, confirme o meu nome no livro da vida do Cordeiro, por Jesus Cristo, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, para todo sempre. Amém, Senhor. O conhecimento que compartilhamos hoje não é apenas informação, é uma ferramenta poderosa para transformar sua vida espiritual. Compreender as verdadeiras raízes da Igreja Cristã pode libertá-lo de tradições que talvez estejam impedindo seu crescimento espiritual. Este é apenas o começo de uma jornada incrível de descoberta e renovação da fé. Imagine o impacto que essa compreensão pode ter na vida de outras pessoas. Não guarde esse tesouro só para você. Compartilhe este vídeo e seja um agente de transformação na vida de alguém. Deixe um like para que possamos levar essa mensagem libertadora a mais pessoas. Cada ação sua contribui para espalhar a verdade e promover uma fé autêntica. Inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar recebendo conteúdo que traz benefícios claros para a sua vida espiritual. Juntos, podemos experimentar o verdadeiro poder de uma fé baseada na verdade.